Glória a Deus. Quer os livros? E aí, vocês estão com expectativa? Então, vamos conversar sobre isso aqui. Estava com saudade de vocês, viu, gente? Andei viajando uns dias aí, pregando em algumas igrejas, em algumas cidades. Passei por 3 cidades no interior de São Paulo, pregando. Mas estou de volta à minha casa. Estou de volta para abençoar e ser abençoado aqui. Amém? Queridos, eu queria compartilhar algumas coisas do meu coração e algumas coisas que às vezes eu fico pensando. E essas coisas, eu sei que o Espírito Santo, ele gostaria que as pessoas entendessem algumas dessas coisas e fossem abençoadas. Então, eu quero começar com uma pergunta. Por que muitas vezes os crentes pensam que a vida cristã tem que ser difícil, de muito sofrimento, de escassez e de doença? Vou ler de novo para você o que eu escrevi. Porque muitas vezes os crentes pensam que a vida cristã tem que ser difícil, de muito sofrimento, de escassez e de doença. Por que tem que ser assim? Por quê? Eu quero lançar essa pergunta para você e fazer você pensar. Eu vou discorrer desse assunto, desses assuntos, mas eu queria fazer você pensar. Você encontra aquelas pessoas que eles são crentes bastante antigos na igreja, e eles dizem: eu gosto mesmo daquelas pregações onde fala, né, que o crente tem que sofrer. Esse negócio de falar de bênção, de prosperidade, de aumento, de avançar. Não, eu gosto daquela palavra mais, sabe, aquilo que é palavra de Deus. E eu pergunto, por quê? Por quê? Porque aquilo é a palavra de Deus e quando fala de você ser abençoado, não é a palavra de Deus. Eu sei que as pessoas normalmente pensam, Jesus falou que no mundo vai ter aflições, e Paulo falou: sofre comigo as aflições de Cristo. Então, pastor, você encontra vários versículos na Bíblia sobre sofrer, sobre sofrimento. E porque a gente encontra, pastor, a gente tem que ficar com a palavra, não é? É verdade, mas você já pensou sobre o que eles estão falando? Que sofrimentos são? Que tipo de sofrimentos são? Que os apóstolos falaram, Paulo falou, Jesus falou: no mundo tereis aflições, e Jesus arrematou com algo poderoso, como eu sempre cito nas minhas mensagens aqui, você já está acostumado, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E dá uma impressão que ele largou a gente aqui, sofre aí, vai aguentando. Quando eu vier buscar a igreja, vai ser só alegria no céu, mas enquanto isso, fica sofrendo aí. Por que o evangelho, para muitos, tem que ser um evangelho sofredor? No sentido que eles pensam. Eu vou compartilhar com você o que de fato é o sofrimento, e aí você vai entender que não é nada disso que você está pensando. Só o fato de você se tornar cristão e estar no mundo já é um sofrimento para você. Eu vou explicar. Só o fato de você estar aqui. A Bíblia diz que eles vão odiar você. Quem é eles? O mundo. Eles vão odiar você. Por quê? Porque você não pertence a esse mundo. Eu estou começando a explicar o que são os sofrimentos bíblicos. Os sofrimentos que o cristão realmente vai passar. Por exemplo, quando está todo mundo levando vantagem e você escolhe não levar vantagem, você às vezes acaba sofrendo. Mas o evangelho é isso. Você não leva vantagem da terra. Aí sim você deve dizer: a minha vantagem está com Deus no céu. O outro sofrimento que você deve ter aqui, deve sofrer, é um sofrimento de, às vezes, isso acontece pouco com a gente no Brasil, mas às vezes alguém que é de uma família de religião muito tradicional, eles às vezes matam os filhos, os parentes, porque se converteram ao evangelho. Eles às vezes põem o filho para fora, porque em algumas religiões, em algumas culturas, se você se converteu ao evangelho, acabou para você, é morte.
Mas eu preciso trabalhar isso mais no Brasil, né? Porque é aqui onde nós estamos. O sofrimento é quando você não quer pedir perdão, porque aquilo dói em você, feriram você, machucaram você. E aí você sofre com aquilo. Mas a Bíblia diz para você, como um bom soldado de Cristo, sofre pelo amor ao Evangelho. O sofrimento é você pegar a sua cruz e seguir. E a sua cruz não é o que muitas pessoas pensam sobre passar necessidade, passar enfermidade. Não, a sua cruz é você, por amor a Cristo, viver de maneira piedosa e correta, independentemente do que as pessoas estão fazendo contra você. É você estar lá na sua empresa, trabalhando de maneira justa, digna, e muitas vezes passar perseguição lá dentro, pessoas te perseguindo porque você é evangélico, você é cristão. Sofrimento bíblico, sofrimento de acordo com a Bíblia, não são essas coisas que às vezes as pessoas passam necessidade. Eu estou sofrendo por amor de Cristo. Não. E onde fica o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde fica Filipenses 4,19? O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Onde fica versículos como esse, se temos que sofrer necessidade de comida, de bebida? Jesus falou em Mateus, não se preocupa com essas coisas, Mateus 6. Não se preocupa sobre o que vai comer ou beber, o que vai vestir. Não se preocupa sobre essas coisas. Por quê? Porque o vosso Pai sabe que vocês necessitam de todas elas. Ele não estava jogando palavras fora. Ele estava dizendo para nós que Ele vai suprir. Ele vai suprir. Ele diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Estas coisas, todas elas lhe serão acrescentadas. Então nós já descartamos mais esse tipo de sofrimento. Não, eu estou sofrendo pelo amor ao Evangelho, por isso que eu estou doente. Não, esse também não é o sofrimento bíblico. Porque esse tipo de sofrimento, naquela cruz, foi cravado em Jesus, como diz Isaías 53, 4 e 5, como diz 1 Pedro 2, 24, como diz Mateus 8, 17. Está escrito. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Se Ele levou sobre si, carregou sobre si, então eu já não preciso mais carregar, uma vez que Ele carregou. Então eu já descarto esse tipo de sofrimento, irmãos. Então qual é o sofrimento cristão? Mas você não sabe que os apóstolos, alguns deles foram cerrados ao meio? Você não sabe que os apóstolos foram crucificados? Eles sofreram pelo amor do Evangelho? Aí eu te digo, você realmente leu a Bíblia? Eu vou mostrar para você. Leia comigo aqui, leia comigo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 35. 11 e 35 de Hebreus. Precisamos ler e entender. Nesse capítulo eu vou ler só o versículo aí que eu citei. Mas vai falar sobre isso, que eles realmente foram cerrados ao meio, crucificados, enfim. Mas aqui diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Calma, eu vou explicar. Eu sei que você está olhando ali dizendo: mas está ali, pastor, tortura. Eles sofreram tortura, mas ali também está dizendo que eles não aceitaram o resgate. Sabe por quê? Porque eles esperavam uma maior ressurreição. Sabe o que quer dizer? Que se você morrer como Marte aqui na terra, tem um prêmio maior para você esperando no céu. Então, o que acontece aqui não é um sofrimento que Deus não podia livrar e disse: aguenta aí. Não, eles disseram: não, Deus não livra, não me livra, eu prefiro assim. Sabe o que aconteceu? Pedro, a história da igreja conta isso para nós, que eles, porque aqui inclui Pedro, que ele não aceitou ser livre. Deixa eu te contar uma coisa sobre esse Pedro. Eu ia dizer que ele foi crucificado de cabeça para baixo. A história da igreja conta isso para nós. Ele foi crucificado. Pastor, então ele sofreu, pastor. Ele sofreu porque ele não aceitou o resgate. Porque ele não aceitou o resgate para obter uma superior ressurreição. Não, ele não queria qualquer ressurreição. Ele queria uma ressurreição superior. Então, se você morrer como Marte, fica tranquilo. Na hora da ressurreição, a sua vai ser superior.
Agora, eu estava contando para você o seguinte: Pedro estava preso, e você deve conhecer isso em Atos. Ele estava preso com soldados escoltando ele, preso com ele ali, amarrado com ele, para ele não poder fugir. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que um anjo apareceu lá na prisão e soltou Pedro, soltou ele. E ele não sabia se era uma visão ou não. O anjo disse: vai, se veste, calça as suas sandálias e me siga. E Pedro saiu seguindo ele, foi embora até a rua, e o anjo disse: vai embora. As cadeias se abriram. Isso aconteceu com Paulo. Agora, o que está acontecendo aqui nesse versículo, o que a Bíblia está dizendo para nós, é que chegou um ponto na vida de Pedro que ele descobriu o que era bom. Ele disse: não me livra mais não, deixa eu morrer como Marte, porque se eu morrer como Marte, eu sei que eu tenho um prêmio superior. Não me livra mais não. Mas enquanto você quiser ser livre, Ele vai te livrar, porque Ele garante proteção. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ele diz: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Então veja que, eu gosto mesmo daquelas pregações, pastor, aquelas pregações. Que pregações? Não aquelas, pastor, antigamente se pregava, agora só quer pregar bênção. Antigamente, será que agora nós não descobrimos a verdade? Será que agora nós não descobrimos que Deus tem bênção para nós, em vez de sofrimento? Será que nós não descobrimos a verdade? Não, porque antigamente se pregava o certo, agora a igreja nossa não prega o certo, a gente prega a bênção. Não, mas eu vejo na minha Bíblia que a Bíblia está cheia de bênção, e eu quero as bênçãos que Ele tem para mim. E se precisar um dia morrer como Marte, porque eu não vou fazer casamento de tais e tais, e eu não vou batizar tais e tais, então eu morro como Marte e vou receber uma superior. Ressurreição, meu irmão. Meu irmão. Mas enquanto isso eu vou desfrutar de tudo que Deus tem para mim aqui. Enquanto isso eu vou viver as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Enquanto isso eu vou crescer com Ele, nele, para Ele, o tempo todo. Então, se vamos conversar do Evangelho, por si só a palavra já demonstra para nós o que é. Evangelho é o que? Boas o quê? Não, então não é más notícias? Então eles dizem que eu gosto mesmo daquelas pregações de más notícias. Não, mas eu não gosto daquelas pregações de más notícias. Eu gosto das boas notícias. E até para falar com você sobre se tornar Marte, ainda tem envolvido nisso uma boa notícia. E a boa notícia é que se você morrer assim, meu Deus do céu, você, meu irmão, então do começo ao fim o Evangelho é boas novas. Não vai ter meias boas novas. Não vai ter isso. No Evangelho é repleto de bênção, abundância, superabundância. Deus usa essas palavras, mais que vencedor, muito mais. Deus usa essas palavras abundantemente. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em? Então não é, e aliás aquele livro Zoe que eu apresentei aqui vai falar disso. Então não é qualquer tipo de vida, não é uma vida qualquer, é uma vida abundante. Jesus já classificou quem é quem. Ele disse: o ladrão é o diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir. E as pessoas querem que a gente pregue o evangelho de sofrimento, onde esse suposto evangelho, ele na verdade ele pertence ao diabo. Eu não quero nada com o diabo. É ele que rouba, é ele que mata e é ele que destrói. Mas eu vim, Jesus disse, para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então, pastor, eu gosto mesmo daquelas pregações, sabe, que dá na canela. Sabe, às vezes, eu sei o que eles querem dizer. Às vezes, para a gente pregar sobre não peca não, viu? Não peca não. Mas sabe, quando nós entendemos que nós somos uma nova criatura, que nascemos de novo, nós não temos mais desejo de pecar. Eu não tenho desejo de ficar pecando, gente. Eu nasci de novo. Uma nova criatura eu sou. Eu sou uma nova criatura. Aí Paulo escreveu aos Romanos. Ele disse
nas suas cartas várias coisas, e nelas ele demonstra para nós que tipo de vida é para termos. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, Romanos 5, 17. Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte. Pela ofensa de um é a ofensa que um praticou. Quem praticou? Adão. Se pela ofensa de Adão, e por meio dele, somente dele reinou a morte, a Bíblia diz: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Se você souber o que é graça, você vai ver que chamar a graça de abundância da graça é algo extraordinário para a sua vida. É ser favorecido mesmo, é ter favor. Isso aqui é bênção, não tem como rasgar isso da Bíblia. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. As pessoas às vezes dizem: pastor, nós somos pecadores salvos pela graça. Não, nós não somos pecadores salvos pela graça. Mas como assim, pastor? Nós não fomos salvos pela graça? Sim, essa é a parte verdadeira. Mas não somos mais pecadores, porque não há como ser pecador e ser justo. E aqui diz que nós recebemos o dom da justiça. Veja que justiça é um dom e não é por aquilo que você pratica. Dom da justiça foi colocado em você. E deixa eu te dizer uma coisa que pode ser que seja até difícil de entender. Mas quando Deus colocou o dom da justiça em você e colocou isso em cada cristão, você sabia que você não vai conseguir ser mais justo do que você é hoje? Não dá para ser mais justo do que você é. Como assim, pastor? Não. Justiça na Bíblia é um dom. E esse dom foi dado para nós de graça, pela graça. Pela graça, de graça. Então, voltando no versículo: se por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem ou da abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinarão em quê? Reinarão em quê? Como pensar em reinar em vida por meio de Jesus Cristo? Como pensar em reinar quando você está passando necessidade, fome, doença, o diabo te oprimindo? Pastor, ora na minha casa. Por quê, irmão? Ora na minha casa lá porque o diabo está me oprimindo. Então você não está reinando. Reinarão em vida. Não, isso não combina com reinar. O diabo está me oprimindo, pastor. O diabo está te oprimindo, mas o diabo é um servo, é um escravo. Você expulsa ele. Você manda ele embora, ele te obedece. Você é senhor sobre o diabo. É por isso que a Bíblia diz que você reina em vida. O diabo se apresenta para você, ele tem que falar de você o mesmo que ele falou de Jesus. Ei, Jesus, você já veio nos atormentar antes do tempo? Então, quando eu estou chegando em algum lugar, em alguma cidade, ou aqui na igreja que eu pastorei, o diabo, ele voltou de novo, ele está aqui de novo, ele vai atormentar a gente. E eu cheguei para atormentar o diabo, eu cheguei para colocar ele em terror, em perigo, eu cheguei aqui para atormentá-lo. Por quê? Porque eu estou reinando em vida. E eu não vou reinar, eu estou reinando. E isso não é sobre mim, é sobre mim, eu e você. Por quê? Porque a mesma graça, dom da justiça e o reinar em vida que eu recebi, você também recebeu. Sabe que eu não tenho mais autoridade do que você, mais poder do que você? Não, eu não tenho. O que acontece com a gente é que a gente descobre mais do que os outros. Então a gente acaba descobrindo o que nós temos em Cristo. E o que eu tenho em Cristo? Reinar em vida. Reinar em vida. Eu estou reinando em vida. Você precisa reinar em vida. Agora, pensa sobre alguém aqui que está reinando em vida. Agora você consegue pensar num rei cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de faltas? Um rei assim, sabe? Quando você pensa em rei, você tem que pensar num alguém que está no trono, alguém que tem autoridade, alguém que tem servos às suas ordens, alguém que tem domínio. Não dá para reinar com a cabeça baixa, triste, rastejando e tentando chegar ao céu. Eu vou ver se eu consigo
quem sabe eu consigo chegar no céu. Não é quem sabe. Você recebeu o dom da justiça para reinar em vida. Você reina nessa vida e você vai para o céu receber as suas recompensas, os seus galardões. Sabe, irmãos, eu sei que esse tipo de mensagem choca, mas é que a gente às vezes não está acostumado a ouvir o que realmente Paulo escreveu, o que realmente a palavra diz. Sabe, olha, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Preciosas, isso é evangelho, gente. Nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Co-participante da natureza divina. Peraí. Deixa eu ver se você e eu entendemos. Nós somos co-participantes da natureza de Deus. Natureza divina. Natureza de Deus. Nos torneis co-participantes da natureza de Deus. Natureza divina. Você já pensou que você tem a natureza divina em você? Quando você nasceu de novo, você recebeu a natureza divina. E quem recebeu a natureza divina, meu Deus do céu, não dá para ser escravo, não dá para ser pobre, não dá para ser miserável, não dá para ser doente, não dá para estar rastejando. Não, eu tenho a natureza divina. E sabe de uma coisa? O diabo sabe que você tem. E quando ele olha para você, você está brilhando com a natureza divina. Mas vamos continuar. Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja, o mundo, ele tenta nos assediar, não é? O mundo tenta nos assediar. As corrupções que há no mundo. Veja, o que os apóstolos escreveram, daquilo que eles receberam de Deus, a respeito do evangelho, a nossa visão é: vamos tentar lutar contra o pecado. Nós vamos tentar lutar contra o pecado. Aqui ele diz sobre nós termos uma natureza divina, e por causa dessa natureza, nós nos livramos das corrupções, das paixões que há no mundo. Sabe? Então o diabo não tem que dominar você, o pecado não tem que dominar você, você não tem que ser escravizado pelo diabo. Sabe, deixa eu te falar uma coisa: se você tem tido muito problema em parar de pé, em parar de pecar, provavelmente você não nasceu de novo. Mas estou falando sério, não estou tentando atingir, ofender, machucar, brigar. Eu estou falando a verdade. Então, sabe o que você faz? Ter crescido na igreja não torna você um cristão. Ser filho de pastor também não. Ser filho de crente não torna você cristão. Não torna. Não torna. Se você cresceu na igreja, é como eu estava conversando esses dias com meu sobrinho Rafael. E ele chegou um dia que ele realmente aceitou Jesus, mas ele tinha sido criado na igreja. E sendo criado na igreja, ele conta que muitas vezes ele se reconciliou com Deus. Ele ia para frente para se reconciliar. Mas a pergunta que vem é: se reconciliar do quê? Do quê? Se reconciliar do quê? Não, porque eu cresci na igreja. É obviamente que ele entendeu um dia na vida dele. Ele disse: tio, você fez o apelo uma vez e você disse: se você cresceu na igreja, esteve na igreja a sua vida toda, não significa que você nasceu de novo. O que você precisa é nascer de novo, aceitar Jesus por você mesmo. Ele disse: tio, naquele dia eu fui aceitar Jesus, para valer. Aí ele contou para mim assim: mas antes eu ficava indo reconciliar. Aí eu pergunto: reconciliar do quê? Porque se você nunca nasceu de novo, você não tem do que se reconciliar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não tem do que reconciliar. Então, muitas pessoas o que precisam na verdade é aceitar Jesus. É aceitar Jesus. É por isso que muitas vezes se esforça, tenta ir para a igreja, tenta ser um crente, mas sabe, ficar dentro de uma garagem não vai fazer de você um carro, assim como ficar na igreja não vai fazer de você um crente.
Então, é questão de natureza. É questão de nascer de novo. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. Nova. Esse nova nunca existiu antes. Como que você pode ser um pecador salvo pela graça? Não, eu sou um pecador salvo pela graça. Você nem existia. Você nasceu de novo, é uma nova criatura. Então, essa nova criatura não é a mesma que antes era um pecador. Não é a mesma pessoa. Olha para mim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha só, o que eu estou contando para você. Alguém disse: eu sou um pecador salvo pela graça. Por que você disse que é um pecador salvo pela graça? Porque antes, pastor, eu era um pecador, e aí a graça me salvou, então agora eu sou um pecador salvo pela graça. Não, mas quando você aceita Jesus, você nasce de novo e é salvo. Você é salvo porque você se torna uma nova criatura. Aquela pecador não existe mais. Não existe mais. Então não tem esse negócio de antes acabou. Antes já era. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. E aí, as coisas velhas, antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todas elas se fizeram novas. Então, nova criatura. Nova criatura. Então, é isso que nós somos. Em Efésios capítulo 2, versículo 5. Efésios 2:5. Vocês estão recebendo alguma coisa aqui? Eu estou lendo, deixa eu te falar isso. Algumas poucas partes das cartas paulinas, carta de Pedro, algumas poucas. Eu nem fui tão profundo nelas. E olha só o nosso nível de conversa aqui. Olha o nosso nível de conversa. Imagina você realmente compreender as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, de Tiago, e compreender o que Jesus falou. Sabe, nós vamos deixar esse pensamento antigo, esse pensamento velho, e entrar numa posição, oh, meu Deus do céu, olha o que ele vai dizer aqui, ó. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Nós estávamos mortos, éramos pessoas mortas, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Vocês e eu somos salvos pela graça. Isso pela graça é de graça mesmo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja essa realidade. Veja isso aqui. Você está sentado aonde agora? Agora, fisicamente falando? Na igreja? Não é? Veja que essa é uma realidade natural do seu corpo físico, mas que na realidade espiritual, a Bíblia aponta, mostra e diz que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Assentado com quem? Cristo. Qual é o lugar que você está? Regiões celestiais. Regiões celestiais. Vamos ler mais desse capítulo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Próximo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, esse é o 2, mas ela diz no capítulo 1 que Deus deu um lugar para Jesus, uma posição para Ele, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Acima de tudo isso, Jesus foi colocado.
E a Bíblia diz em Efésios 1 ainda que para ele ser o cabeça, ele deu à igreja, está com ele assentado nesses lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Se eu estou assentado com Cristo nesse lugar, nessas regiões celestiais, eu estou assentado com Ele, e Ele está acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome. Então significa que eu e você estamos junto com Ele, assentados acima de tudo isso. Então, quando o diabo olha para você, ele não olha cara a cara, ele tem que olhar para cima, porque é onde você está. Ouça. Eu sei que naturalmente falando o seu corpo físico está aqui, mas o diabo é espírito. E o diabo é espírito e vê nas regiões espirituais. E nas regiões espirituais, você não está aqui, você está assentado com Cristo em lugares celestiais. Então, o diabo ele tem que olhar para você assim. Mas quando ele percebe que você não sabe da verdade, ele tenta se aproveitar de você. Quando ele sabe que você sabe da verdade, sabe, algumas pessoas que não eram nascidas de novo, eles são chamados aqueles exorcistas, né? Então eles expulsavam demônios de alguma forma. Só que eles encontraram um troncudo ali, um que não queria sair. E esses demônios, isso está em Atos, esses demônios, eles olharam para essas pessoas, uns filhos de Seva, a Bíblia diz em Atos. Olhou para eles e disse assim: olha, eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E os demônios correram atrás deles, tiraram a roupa deles, bateu neles, esses filhos de Seva. Mas sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque eles estavam tentando expulsar o diabo em nome de Jesus a quem Paulo prega. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não, você não expulsa em nome de Jesus a quem o pastor Edson prega. Você prega em nome de Jesus, expulsa em nome de Jesus a quem você serve, a quem você prega. Ele é o seu Jesus como é o meu Jesus. Ele é o seu Jesus. Então assim, se você está assentado com Ele e Ele te deu o direito de usar o nome dEle, use o nome dEle, e o diabo vai saber que você conhece a Cristo, que você sabe a autoridade que você tem. Agora aqueles homens não sabiam quem eles eram. De fato que eles não eram nada. Mas você é. Você é. Vocês estão entendendo? A feijoada está muito grossa hoje. Não dá para ficar a vida inteira falando leite, né? Você sabia que por causa da queda do homem, por causa da queda o homem foi reduzido ao domínio dos 5 sentidos, os sentidos naturais. Tudo é sobre o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu toco. Tudo é sobre essas coisas. E essas coisas são naturais. Deixa eu te falar uma coisa. Os 5 sentidos foram dados para nós, para nos servir, e não para a gente servir os 5 sentidos. Eu estou entrando em outras coisinhas aqui. A semana passada, a semana retrasada que eu estava pregando aqui, eu falei sobre fé. E eu falei que andamos por fé e não por vista. Está em 2 Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista. Sentido natural. Vista, sentido, isso é um dos 5 sentidos, sentido natural. Andamos por fé. O que a Bíblia está dizendo? Olha, os sentidos são para nos servir, não a gente servir os 5 sentidos. O que eu estou dizendo? Eu vou mais. É que não importa o que o seu corpo esteja sentindo, não importa o que o seu bolso esteja te dizendo, não importa o que a sua conta bancária esteja te dizendo, a sua realidade é em Cristo, é que Ele supre as suas necessidades, é que você é rico nele, é abençoado nele, como diz Gálatas 3:14, Efésios 1:3, diz que você é abençoado. Então assim, a realidade natural, olha, ouça, você precisa entender essa parte que eu estou falando agora. Os 5 sentidos não podem te dominar, porque a fé não tem nada a ver com os sentidos naturais, gente. Fé é crer em algo que eu espero, como se eu já tivesse ele agora. Não é? Hebreus, deixa eu ler exatamente como está em Hebreus 11:1. A fé
Diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza. Por que a fé é a certeza de coisas que se esperam? E a evidência de fatos que eu não vejo. Por quê? Porque a fé está num outro patamar, numa outra realidade, uma realidade espiritual. A realidade natural, você está sentado na igreja. A realidade espiritual, você está sentado com Cristo. A realidade natural pode estar dizendo que você não tem dinheiro. A realidade espiritual diz que você tem tudo o que você precisa. Tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de vós. A realidade espiritual diz que Jesus já levou as suas enfermidades. Mesmo que a realidade natural esteja te dizendo o contrário, você fica com a realidade espiritual e não deixa os sentidos dominar você. Não deixa os sentidos naturais dominar você, porque a sua realidade é espiritual. Mas não é isso que eu vejo, Tiago. Você está mancando. Você fica mancando aí. Não é isso que eu vejo. Então não importa o que você está vendo, não importa o que você está sentindo, não importa. A realidade em Cristo é que Ele levou sobre si. Ele carregou naquela cruz. E se Ele carregou, a minha realidade é que eu sou curado. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, os sentidos naturais não devem determinar o que você é, o que você tem. Não deve determinar. Pastor, mas eu estou sentindo que Deus não está presente. Estou sentindo que Deus não me perdoou. Eu não sinto o perdão dele. Eu estou sentindo que parece que Deus me deixou. Quando eu vou orar parece que está vazio. E daí, os seus sentidos naturais, o que tem a ver com a oração e a vida de fé? Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente. Nunca te deixarei. Mesmo que você estiver sentindo, parece que Ele me deixou, mas Ele não deixou. Mas eu sinto, pastor, e daí? Os sentidos é para servir você e não você aos sentidos naturais. É melhor você perceber no espírito do que sentir no corpo, nas emoções. É melhor você perceber pelo seu coração. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 4, vou ler o 17 e o 18. 2 Coríntios 4, vou ler o 17 e o 18. E ele fala aqui sobre a nossa tribulação, sabe? E olha como ele chama. O escritor é Paulo ainda. Olha como ele chama a nossa tribulação. Ele diz assim, porque a nossa leve... Nosso o quê? Leve e momentânea. Veja que o evangelho é boas novas do começo ao fim. Aí é aquilo que eu estava dizendo para vocês na semana retrasada. Você encontra um irmão e pergunta como está, ele diz que está na luta. Um mês depois, como está, irmão? Ele diz, estou na luta. E depois você encontra outro mês depois, ele está na luta. Mas aqui diz que é leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. E ainda a leve e momentânea tribulação faz algo. Ela produz para nós eterno peso de glória. Sabe o que é? É quando eles rejeitam você. Eles estão, meu Deus do céu, essa é uma leve e momentânea tribulação. Quando no seu serviço eles não querem dar promoção porque você é o cristão. Quando, sabe, essas perseguições, porque nós somos chamados para passar perseguição aqui. Sabe por quê? Porque o Jesus falou, o mundo vai odiar vocês. Não, eles não gostam de vocês, eles vão odiar vocês. Por quê? Porque eles me odiaram a mim também. Porque nós não somos daqui. A nossa pátria é no céu. Nós temos um outro lugar. Aqui nós somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores. Eles vão odiar você aqui. Então assim, essa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória acima de toda comparação. Acima de toda a comparação. Eu vou emendar em outro versículo que eu lembrei aqui. Em Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18 diz assim. Romanos 8, 18 diz assim. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo, o sofrimento ou aflições do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada.
as aflições, e não são aquelas, eu já expliquei para você quais são as aflições, as perseguições, as calúnias, é aquilo de você ter que perdoar quando você tem razão ainda, é aquilo de, sabe, você chega para o cristão e você fala, mas você precisa perdoar, mas eu não consigo. Consegue, crente, você foi chamado para isso, mas dói tanto. É esse sofrimento que você foi chamado para ter, é esse sofrimento, dói tanto. Sim, você é uma nova criatura. Se você está dizendo que não consegue, é porque você está sendo dominado pelos sentidos, e os seus sentidos naturais dizem para você que não é possível perdoar, mas o seu homem espiritual está clamando, perdoe, porque nós somos de outro mundo. Nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva. Meu Deus do céu, só de citar isso já é poderoso. Veja que nós não somos comuns, não adianta chamar o crente de comum, porque o crente não é comum. Como eu posso ser comum, você pode ser comum, sendo que eu sou uma raça eleita. Eleita por quem? Por Deus. Nação, o quê? Isso é Deus que está falando, tá? Que você é santo. Então não precisamos adorar santos, porque nós somos os santos para Deus. Povo de propriedade, o quê? Exclusiva de Deus. Então, nós não somos qualquer coisa, bichinho de Jacó. Não, pastor, porque no Velho Testamento eles oravam assim. E daí? Eu não estou naquela aliança, eu estou numa nova aliança. E na nova aliança eu não sou bichinho de Jacó, eu não estou rastejando como pó, eu não estou nada daquilo. Eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus, separado. Isso é o evangelho, não adianta, gente. Eu tenho que pregar as realidades em Cristo, e essas são as realidades. Pastor, mas não era assim que eles pregavam. E daí? Eles querem pregar o Velho Testamento e eu estou no Novo. No Velho Testamento ninguém nasceu de novo. No Velho Testamento ninguém nasceu de novo. Nós nascemos de novo, passamos a nascer de novo depois de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Então eu estou contando para você o que aconteceu depois de Cristo. Algumas coisas que aconteceu da cruz até o trono dele. Dentro disso aqui tem coisas poderosas. Coisas poderosas. Mas a gente estava acostumado, sabe com que? Bichinho de Jacó. Senhor, fica comigo. Quem já orou, fica comigo? Eu já. Não, levanta a mão se você já fez isso. Fica comigo, pediu para Deus ficar com você. Agora você já sabe que não precisa fazer isso, né? Porque ele já disse, eu vou estar com você todos os dias. Então, não vai ter um dia que Jesus vai, eu vou dar uma saidinha aí, viu? Vou dar uma saidinha, fica aí tranquilo aí. Aí eu tenho que orar, Senhor, fica comigo. Não precisa disso. Não precisa disso. Ele está comigo, está contigo até a consumação. Da onde? Então é para sempre. Essa é a nossa realidade. Eu estou apresentando para você a nossa realidade em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criação. Uma nova criação. E nova, sabe o que significa? Nunca existiu antes. E se nunca existiu antes, aquele pecador morreu. Aonde que ele morreu, pastor? Ele está aí. Não, ele morreu com Cristo. Eu li para você, ele morreu com Cristo. A Bíblia diz, se nós morremos com Cristo nós ressuscitamos com uma nova criatura, uma nova espécie, uma nova raça. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E olha que eu só estou pincelando o Novo Testamento. Não criei, não inventei nada. Estou lendo os versículos, poucos deles. Estou lendo uns poucos versículos aqui e ainda vou ler mais para você. Eu tinha acabado 2 Coríntios 4, 17 e 18. Está escrito, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Eu estou lendo 2 Coríntios 4, 17. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Agora, olha o 18. Olha o versículo 18. Que eu estava falando sobre os 5 sentidos, lembra? Vocês lembraram?
5 sentidos. Não atentando nós no quê? Não atentando nós no quê? Esse não atentando não é não dar atenção? Não é? Ele diz para nós não darmos o quê? Veja que não são as minhas palavras, é as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: não deem atenção nas coisas que se veem, mas deem atenção no quê? Nas coisas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem, elas são o quê? Temporais. Elas mudam. A dor muda. A falta muda. Você está dizendo, tá entendendo? Você olha para sua conta, está 0 lá, ou está abaixo de 0, isso muda. O que se vê é temporal. O que você tem no céu, na sua conta no céu, é eterno. E você pode arrancar de lá, você pode pegar de lá, você pode puxar de lá. As coisas que se veem, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. 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 Se você pudesse ver a sua conta bancária celestial, por assim dizer, tá? A sua conta bancária celestial, você daria graças a Deus pelo suprimento. Você leria, põe para nós Filipenses 4,19, com uma perspectiva de que, meu Deus do céu, para mim não falta nada, mas está faltando. Não falta, mas está faltando. Não, eu não atento para as coisas que se veem, eu atento para as que não se veem. Diz aqui, ó, Filipenses 4,19, por favor. E o meu Deus, segundo o quê? As suas riquezas em glória. O que ele vai fazer? Ele é o quê? Quer dizer que ele vai suprir? Ele vai suprir? Ele promete isso? Promete sim ou não? O meu Deus, segundo a economia do Brasil, segundo a economia dos Estados Unidos, da Rússia, porque o cara lá tem muito dinheiro, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória. Meu Deus, você tem uma conta no céu, e a sua conta é a conta de Deus. Você é coparticipante da natureza divina. A sua conta é a conta de Deus. Por isso Paulo diz: tudo é vós, tudo é vós, tudo é vós. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma envolve todas, não é? Todas as vossas necessidades. Veja, vamos olhar da perspectiva que eu estou colocando. A fé é uma perspectiva diferente da perspectiva natural, certo? E a perspectiva da fé é a Bíblia. A fé vem por ouvir o quê? A palavra, certo? Então a perspectiva da fé é a palavra, certo? E na perspectiva da fé, que é diferente da natural, a natural pode estar dizendo que realmente tem falta, mas a perspectiva da fé diz que ele supre cada uma das vossas necessidades. Cada uma inclui essa também, que você deve estar pensando. Cada uma inclui as contas também. Cada uma inclui a conta da água, a conta da luz, o aluguel, a comida, a bebida. Jesus falou em Mateus: não se preocupe sobre essas coisas. Não ajunta uma coisa com a outra e você começa a pensar: rapaz, ele promete suprir, ele promete cuidar de mim. Só que ele espera, porque as coisas de Deus funcionam como? Pela fé. Pela fé. E fé não é natural, fé é espiritual. Diga: fé é espiritual. Então é uma perspectiva diferente. Fé não é natural. A conta está aí, a dívida está aí, a conta bancária está vermelho o saldo. Isso é perspectiva natural, são reais naturalmente falando. Mas há uma realidade maior. E a realidade maior
Meu Deus do céu, eu estava pregando lá na igreja de Assis e também na igreja de Bauru, e eu estava dizendo o seguinte: a palavra de Deus, ela está elevada, ela está nesse nível aqui, onde é a fé. Vou colocar desse lado, onde é a fé. Aqui está a palavra de Deus, onde está a fé, certo? Ela é um nível elevado. A palavra de Deus não vai descer no nosso nível. Nós, ouvindo a palavra, ela vai levar nós no nível dela. Vocês estão ouvindo? A palavra não vai descer, ela está elevada. Então a palavra, você tem que associar ela à fé, que é o que eu estava falando há pouco. A fé, a palavra, ok? Então ela está elevada, a fé está elevada. Veja que a fé não está no campo natural, a palavra não está no campo natural, a palavra está elevada. Quando você ouve a palavra e resolve crer, você passa para esse lugar, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, muito acima, um nível elevado. Gente, eu sei que às vezes parece uma coisa, às vezes difícil de entender. Pedro falando sobre Paulo, ele falou, Paulo escreveu algumas coisas que às vezes são difíceis de entender, mas são a realidade que eu e você tem em Cristo Jesus. E na realidade que nós temos em Cristo Jesus, Paulo escreveu aos Filipenses da Macedônia que ele vai suprir as suas necessidades de acordo com a riqueza dele. Ele vai suprir. Então, se nós vamos sair do campo natural onde há falta mesmo, o campo natural diz e apresenta para nós que não tem dinheiro, que o salário não dá, que o salário não paga as contas, mas você começar a colocar essa realidade espiritual e você começar a confessar isso para você, falar isso para você, falar sobre você, falar sobre o que você possui em Cristo. Mas está faltando dinheiro. Não, o meu Deus, segundo as suas riquezas, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas está faltando, nada me faltará. Nada me faltará. Quando você começa a colocar a palavra em você, você vai subindo para esse lugar, o lugar da fé. E o lugar da fé sempre olha de cima para baixo, não de baixo para cima. O lugar da fé olha daqui, ó, para baixo. A sua realidade é espiritual. A sua realidade em Cristo não é essa natural que você vê. A sua realidade pode mudar a sua circunstância. Não importa se você tiver um filho desviado, um marido desviado, se você tiver... A Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agarre-se a essa realidade que Deus vai cumprir o que Ele diz, mas você precisa acreditar no que Ele diz. Se Ele falou, então é. Mas você não percebe, o seu filho está lá no mundo. Mas você não percebe, o seu marido não quer saber de igreja. Mas você não percebe isso, não percebe aquilo. A nossa realidade é essa, e eu vou caminhar para essa verdade. Como? Agarrando nela, grudado nela. Eu morro, mas morro grudado na palavra, no que Ele disse. Eu morro grudado, abraçado com a palavra, abraçado com ela. Se Ele falou, é a minha realidade. A minha realidade é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você não vê? Não vejo, porque eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. E eu creio no que a palavra diz. E aí as pessoas pensam que nós somos presunçosos. As pessoas pensam, ele pensa que tem um rei na barriga. Mas nós temos o rei na barriga. Nós temos o rei na barriga. Você tem o rei na barriga. Eu tenho o rei na barriga. E ele está habitando em mim e em ti. E é por isso que nós reinamos em vida. É por isso que nós dominamos. É por isso que nós vencemos o tempo todo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Essa é a minha realidade. Essa é a sua realidade. Uma nova realidade em Cristo. Uma nova realidade em Cristo. É a nossa realidade. Uma realidade vitoriosa.
Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa? A palavra está em outro patamar. E ela não vai regredir, não vai baixar, não vai. Ela está acima de tudo que tem nessa terra. E nós não pertencemos a essa terra. Amém, gente? Você está sendo edificado aqui hoje? O diabo fica com medo quando nós descobrimos a verdade. Ele não vai colocar mais o pé no nosso pescoço. A posição vai inverter. Porque até agora, em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído. Porque lhe falta o conhecimento, lhe faltou o conhecimento. Então, nós não podemos ser ignorantes ao ponto de ver verdades como essa e deixar passar batido. Não. Eu preguei, como eu disse, há 2 semanas atrás, e eu vou ler esse versículo que foi aonde eu iniciei a pregação, e eu vou fechar com ela hoje. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível para aquele que crê, para aquele que vive nessa realidade, para aquele que está aqui, para aquele que crê nisso aqui. Tudo é possível. Qualquer coisa pode ser mudada. Qualquer coisa pode ser mudada. Qualquer coisa pode ser mudada. Qualquer coisa. Eu falei que eu ia ler o último versículo, mas Marcos 11:23 diz. Marcos 11:23. Estou quase acabando. E eu espero ter dado uma boa comida para você aqui. Marcos 11:23 diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém... Tem alguém aqui? Tem alguém? Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar na onde? Mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser, ou assim será o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vamos ler, tirando o monte e colocando a nossa realidade, ok? Qualquer que disser. Então eu tirei um monte, qualquer que disser. Eu tirei um monte de cena. Qualquer que disser, e não duvidar no seu coração. Qualquer que disser, acreditar no que diz, acreditar porque está nessa realidade. Qualquer que disser e não duvidar. Disser o que, pastor? Disser haja luz, disser mude, criatura, disser você vai se converter, disser dinheiro venha, disser enfermidade vai embora, disser dor vai embora, disser, qualquer que disser, e não duvidar em seu coração, mas crer, não duvidar, mas crer, que se fará, acontecerá o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Acontecerá o que você disser, se você puder crer, se você puder crer, eu quero provocar sua fé hoje, se você puder crer. Irmão, irmã, se você puder crer, a sua história vai mudar a partir de hoje. Se você puder crer, aquele negócio vai largar, vai sair. Se você puder crer, vai haver mudança na sua casa, na sua família. Se você puder crer, vai haver conversão lá. Se você puder crer, vai haver aumento na sua casa. Se você puder crer, essa enfermidade vai embora. Se você puder crer, o negócio vai crescer, vai se expandir, vai avançar, vai multiplicar. Se você puder crer, você precisa dizer, você precisa crer, e você precisa continuar crendo, porque você vem para essa realidade, e essa realidade ninguém pode segurar, porque a realidade da fé é a realidade do Espírito, é a realidade em Cristo. Nós estamos com Cristo, nós estamos assentados nele, nós estamos com ele, e vamos sempre vencer com ele. Sempre vencer com ele, sempre vencer com ele. Ei,
Ei, a sua realidade é essa, e eu mostrei para você a sua realidade. Não aceite menos do que isso. Não importa o que eles disserem para você, essa é a sua verdade, essa é a sua realidade. Você é da fé, você é de Deus, você é de Cristo, você tem tudo, você tem tudo, você tem tudo nele.